Meus irmãos, a paz do Senhor, no texto onde nós lemos hoje, no primeiro culto de oração, nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo de número 22 aos versículos de número 25. Quero ler novamente, não tive a oportunidade de levar uma palavra aos irmãos, mas quero deixar para a meditação dos irmãos pelo menos 10 minutos de palavra. Nos diz assim o texto: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza da certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Vou ficar por aqui e quero falar sobre a esperança do crente. Note, meus irmãos, que a palavra esperança, ela é um sentimento que se vê ou que vê como possível a realização daquilo que deseja. A esperança encontra-se ao lado de duas virtudes. São duas virtudes para ter esperança. A primeira virtude é fé e a segunda virtude é a caridade, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo número 13. A esperança também, nós podemos falar aos irmãos que a esperança também é confiança, audácia, fé, intimidade, segurança, esperar. Isso quer dizer esperança, aguardamento, expectação, possibilidade e certeza. Enquanto o mundo todo está sem esperança, o cristão ele tem uma esperança viva em Cristo Jesus. Paulo vai nos dizer que se nós esperamos somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E Paulo vai dizer que em esperança nós fomos salvos. Nós não esperamos só nessa vida, mas nós esperamos no Senhor. A esperança do cristão é Cristo. E esta esperança injeta no nosso coração humano uma sensação de vitória, enquanto muitos estão sem esperança por conta de tudo o que acontece neste mundo. Nós temos como nossa esperança Jesus Cristo, e Ele injeta no nosso coração uma sensação de vitória, isto é, a esperança do crente. Portanto, o crente não está sem esperança. O crente, ele tem a esperança dele viva em Cristo Jesus. A esperança, meus irmãos, é um farol aceso em meio à densa escuridão que permite ver o futuro. Nós não estamos perturbados porque nós temos esperança. Quando tudo isso acontece no mundo, é sinal de que o Senhor Jesus ele está acendendo um farol, demonstrando o futuro. E qual é o futuro? O futuro é que nós vamos nos encontrar com Jesus. Nós vamos ter Jesus em nossas vidas. É uma esperança, porque nós temos certeza de que iremos nos encontrar com Ele. Meus irmãos, há vários tipos de esperança na Bíblia. A Bíblia vai falar de algumas esperanças. A Bíblia fala da esperança natural. Ela diz que a esperança natural, ela relaciona-se a acontecimentos ordinários, como o anoitecer, o chover, os frutos depois das flores. Isso tudo é esperança natural, conforme o apóstolo Paulo classificou em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 10. A Bíblia também fala da esperança racional. Esperança racional, aquele que se refere a possibilidades decorrentes da lógica, do raciocínio. Lembre-se, irmão, que a fé, ela não é só racional, a fé ela é transcendental.
Portanto, a nossa fé, a nossa esperança, ela transcende a fé natural, ela transcende a fé racional. Nós temos na Bíblia também a esperança espiritual. Esta se refere ao mundo espiritual. A nossa esperança é espiritual, ela transcende a natural, ela transcende a racional e ela é a esperança espiritual. É ela que nos traz vida, é ela que nos traz visão para o futuro. É a esperança espiritual que injeta no coração humano a sensação de vitória. O mundo pode estar em desespero, mas o cristão em Cristo Jesus, ele tem esperança, porque a esperança dele injeta no coração a sensação de vitória. Sem esperança, meus irmãos, não teríamos o poder da vitória. Sem esperança, nós estaríamos como o mundo, mas é a esperança que nos faz forte. Em esperança somos salvos, em esperança temos a certeza da nossa vitória. A Bíblia vai nos dizer que a esperança do crente, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 3 a 10, ela vai dizer que a esperança do crente também é a palavra de Deus. Como é que o crente consegue adquirir a esperança? O livro de Colossenses, ele nos declara isso, que a esperança do crente é produzida pela palavra de Deus. Lá no livro dos Salmos, quero ver com os irmãos, para os irmãos terem uma noção do que a Bíblia ela nos relata. No livro dos Salmos, em número 119, versículo 81, Salmo de número 119 e o versículo de número 81, nos diz assim o texto sagrado: desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Note, o salmista está dizendo nesse texto, neste verso, neste hino, nesta poesia, ele está dizendo que a alma pode desfalecer, esperando na salvação. A alma pode ficar triste. Nós podemos até sentir alguns impactos, mas quando olhamos para a palavra de Deus, aí a nossa esperança pela palavra de Deus é reavivada. A nossa esperança é reativada, porque a palavra de Deus, meus distintos irmãos, ela faz com que a esperança seja renovada. Então, não perca a esperança. Eu sei que muitos de nossos irmãos estão preocupados com a falta de emprego, muitos deles não têm dinheiro, muitos deles estão esperando no salário, mas creia em Deus, porque o Senhor, Ele vai dar para nós o suprimento, Ele vai suprir as nossas necessidades e Ele vai fazer com que tudo que é dos fiéis, Ele vai nos conceder. Não perca a esperança. A Bíblia vai nos falar que a palavra de Deus produz a esperança, mas a Bíblia vai dizer também que em esperança somos salvos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer que em esperança nós somos salvos. Se você tiver sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 24, que nos diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Essa esperança é do verbo esperar, né? Então note, nossa esperança não é naquilo que vemos, a nossa esperança está no Senhor. Espera em Deus, porque Deus, Ele tem para nós o melhor. Amém, meus irmãos? A Bíblia vai nos dizer também que o mundo não tem esperança. Abra aí suas Bíblias. Vamos ler
lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, a Bíblia vai nos informar, meus irmãos, dizendo que o mundo não tem esperança. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamava inconcisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos ao conselho da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Outrora, nós estávamos assim, sem esperança, porque não tínhamos Deus, estávamos no mundo, estávamos sem Deus, estávamos sem esperança, mas por meio de Cristo, a nossa esperança foi ativada, por meio de Cristo, a nossa vitória é garantida, por meio de Cristo, a nossa esperança é produzida em nós. Amém, meus irmãos? A Bíblia vai nos informar isso a respeito da nossa vida. E o objetivo maior da nossa esperança, pense nisso, o objetivo maior da nossa esperança é a volta de Cristo. É a volta de Cristo, tá? Então, o nosso maior desejo, o maior desejo do cristão, face a todos os acontecimentos mundiais, o maior objetivo do crente é a volta de Cristo. Esta é a maior esperança. Fique com esta palavra, não perca o ânimo, se anime, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, e conforme eu li, é fiel aquele que prometeu para nós, Ele é fiel, Ele vai cumprir a promessa dEle na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, nas nossas vidas. Fique com esta palavra, não esqueça que o Senhor, Ele está cuidando de mim, cuidando do seu povo, cuidando da sua família, porque Ele é fiel, e fiel é quem prometeu. Amém, igreja? Que Deus abençoe a